Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Priscila Medeiros e hoje eu vou corrigir com vocês o conteúdo que foi dado na aula passada, na semana passada. Eu vou colocar aqui o slide para vocês verem. O tema da nossa aula que foi dada é a socialização e o controle social, né? Eu já disse meu nome, Priscila Medeiros, e o conteúdo é de Sociologia da primeira série. A primeira coisa que nós temos que entender, né, nesse conteúdo é os agentes de socialização. Mas antes de estudar os agentes de socialização, vamos estudar o que é a socialização. Segundo o meu slide, né, é um processo que continua toda a vida, onde o indivíduo integra elementos socioculturais da sua cultura. É um processo que permite à sociedade integrar indivíduos como um ser social, transmitindo valores. A socialização permite a relação entre o indivíduo e um grupo social que mistura normas e valores. Estes grupos são agentes de socialização. Há vários, né? Pode ser a família da gente, a escola, as associações, as empresas e etc. Então, a socialização ela permite que os indivíduos e os grupos sociais se misturem, né? Tanto nas suas normas quanto nos seus valores. E aí a gente vê aí os grupos sociais. O que são os grupos sociais? É uma forma básica de associação entre seres humanos que estão mutuamente em interação. A sociologia define o grupo social como toda reunião mais ou menos estável de duas ou mais pessoas. Então, um grupo social é quando várias pessoas estão reunidas, né, tendo uma interação. E aí, devido à interação social, os grupos têm de manter alguma forma de organização para realizar as ações conjuntas de interesse comum. Por exemplo, pessoas numa fila para entrar no cinema, elas não constituem um grupo social. Por quê? Né? Porque elas não estão interagindo. Elas estão lá apenas, por exemplo, tem um casal. Esse casal ele pode estar interagindo entre eles dois, mas eles não estão interagindo com os demais. Eles podem estar conversando, coisas em comum deles dois, mas o restante do grupo que está lá naquela fila, ele não está integrado. Por isso, ele não faz parte de um grupo social. Um grupo social é quando há interação mútua. Entendido? E aí, esses grupos sociais, eles têm três, né, classificações. Pode ser primário, secundário ou intermediário. Ixi, passei. Só um momento. Os primários são aqueles em que os membros possuem contatos pessoais diretos, né? Com aquela coisa mais íntima. Um exemplo bem comum do grupo social primário é a família da gente, que é quando a gente tem um contato bem mais íntimo com ela. Os grupos secundários são aqueles que têm os contatos sociais diretos, né? Um com o outro, mas não tem intimidade. Por exemplo, um partido político. Tem várias pessoas, né, nesse mesmo grupo. Eles têm contato social direto, eles se comunicam em tudo, mas eles não são, muitas vezes, eles não são íntimos. E temos os intermediários, que eles tanto se complementam, eles são parecidos, né? Eles se complementam das duas formas de contatos sociais, tanto o primário quanto o secundário. Por exemplo, na escola, né, o professor da gente. O professor da gente, ele tem, né, um afeto pela gente que é uma coisa íntima, né? Tem momentos que a gente é bem íntimo com os nossos alunos, mas ao mesmo tempo a gente tem que separar, tem que ter uma hora que não pode haver intimidade, né? A hora que eu for dar minha nota, independente de eu gostar do meu aluno ou não, eu só posso dar o que ele realmente mereceu, né? Então a escola, o professor é um exemplo de grupo intermediário, que ele tanto tem o contato mais íntimo, né? Passa, por exemplo, no ensino médio, ele passa 3 anos ensinando os mesmos alunos.
Então, ele cria aquele vínculo, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ter, né, uma coisa mais, não muito íntima. Tem horas que ele tem que deixar a intimidade de lado, ok? Próximo slide, que é a interação social, que é onde vai entrar lá a nossa atividadezinha que foi enviada, né? Na sociologia, a interação social é um conceito que determina as relações sociais desenvolvidas pelos indivíduos e grupos sociais, né? Quando você está interagindo socialmente. Trata-se de uma condição indispensável para o desenvolvimento e constituição das sociedades. Se não houver interação, automaticamente as sociedades não são constituídas. Por meio dos processos interativos, o ser humano se transforma no sujeito social. E aí vocês veem, né, que há diferentes modos de interação social. Por exemplo, a cooperação. Qual é um exemplo que eu posso citar de cooperação? O trabalho doméstico, né? Quando a gente ajuda os pais da gente em casa. Os meninos, seja na zona rural, né? Seja na roça, quando ele ajuda o pai. As meninas em casa, ajudando a mãe. Ou nas atividades escolares, quando a gente ajuda o colega, quando a gente ajuda o professor. Isso aí está dentro da cooperação. Outro modo de interação social é a competição, que é o que acontece nos esportes e nos concursos, né? Existe a competição. E o terceiro é o conflito, como, por exemplo, a gente pode citar aquelas relações de patrão e empregado, que são sem terra, né? Que geralmente acontece aqueles conflitos, ou até mesmo com os indígenas também, né? Isso aí é uma interação social conflituosa. Essas são os três diferentes modos de interação social. Isso tudo, gente, que eu tô falando foi abordado no capítulo que a gente estudou, né, durante essas 2 semanas. Aliás, já tá com 4 semanas, né, que a gente estuda esse capítulo. E aí a gente pediu para vocês assistirem o filme Divergente. Eu espero que vocês tenham assistido. É um filme bastante interessante. Quem não tiver assistido ainda, pode assistir através do link que tem no material de estudo, né? E aí eu vou ler aqui. Foi abordado no filme Divergente várias formas de interação social, onde quem se enquadrava em mais de uma era chamado desse nome, né? Divergente. Essa personagem aí é a personagem Beatriz, que é chamada no filme de Tris. E esse aí é o 4. Essa menina, ela sempre viveu, né, numa facção, que é o nome que eles chamam lá, as diferentes, como se fossem classes sociais. E aí ela sempre viveu lá na facção dela, do pai dela, da mãe dela, né? Nunca a família dela saiu daquela facção. E aí, quando ela foi fazer o teste para mudar, né, para ver qual a facção ela pertenceria, ela viu, né, que ela era uma divergente. Ou seja, que ela se encaixava, né, em todas as facções que existiam. E por isso ela era chamada de divergente. Mas o que é que esse nome significa, né? Divergente, o que é isso? Aí eu pesquisei no dicionário e coloquei para vocês. Que se afasta progressivamente de, que não é paralelo, ou seja, não é igual, que diverge, que não combina, que é diferente. Então, divergente é aquela pessoa que é diferente, que ela não se encaixa, né, nos padrões impostos pela sociedade. Vamos dizer assim, né? Por último, desse conteúdo relacionado à socialização, nós temos o controle social, que é a integração da sociedade com a administração pública com a finalidade de solucionar problemas e deficiências sociais, né? Com mais eficácia e empenho. É quando os cidadãos, eles se tornam agentes, né, do controle social, onde eles têm que ajudar, né, a fazer decisões, prestar atenção no que os políticos estão fazendo e etc.
Esses são chamados agentes de controle social. O controle social é exercido pela sociedade civil organizada para fiscalizar a atuação do Estado. Nessa dimensão, os cidadãos e entes da sociedade civil podem atuar como monitores e fiscalizadores das ações do poder público, que foi o que eu acabei de citar. O que a gente pode destacar disso aqui, né? Como é que eu posso exercer o meu controle social, né? Como eu posso virar monitor, fiscalizador? Eu posso participar de conselhos de políticas públicas, né? Que permitem que os entes da sociedade civil participem das decisões de políticas públicas. Eu posso também acompanhar o portal da transparência, que é onde eu vou ver quanto o governo gastou. Isso aqui do portal da transparência, ele tanto envolve o poder municipal, estadual e o federal. Então, eu posso acompanhar o que é que o meu prefeito gastou, com o que é que foi gasto, quantos milhões por mês, né, entra de folha, quantos milhões saem, para que foi pago isso, o que foi gasto com isso. Então, essa é uma forma de eu ser, né, um agente de controle social, um monitor, um fiscalizador do poder público. E aí nós começamos aqui a nossa atividade, que ela diz assim. Só um momento. Na sociologia, a interação social é um conceito que determina as relações sociais desenvolvidas pelos indivíduos e grupos sociais. Trata-se de uma condição indispensável para o desenvolvimento e constituição das sociedades. Por meio dos processos interativos, o ser humano se transforma no sujeito social. É a partir dela que os seres humanos desenvolvem a comunicação, estabelecendo o contrato social e criando as redes de relação, as quais resultam em determinados comportamentos sociais. No filme, Tris é uma divergente. O que significa isso? Né? O que foi que a gente viu lá naquela partezinha que eu peguei do dicionário? Que divergente é aquela pessoa que é diferente, que ela não se enquadra, né? Que ela não é paralela. Então, vocês podem usar até o slide para pesquisar, né? E copiar o que é divergente. E aí a segunda pergunta. Por que Tris é um risco para o sistema de facções? Por que vocês acham, né, que ela é um risco para as facções? Por ela não se enquadrar em nenhuma e se enquadrar em todas ao mesmo tempo, né? Ela pode demonstrar, assim como a gente também na sociedade atual, quando você não se encaixa em nenhum padrão imposto pela sociedade, né? Você acaba sendo um risco, porque você se torna diferente, né? Ou diferente, diferente. Então, ela traz um risco para as facções por isso, porque ela não se encaixa em nenhum e ela se encaixa em todas ao mesmo tempo. Então, ela pode mostrar para as outras facções que não é obrigatório, né? Porque eu nasci numa facção, eu permanecer sempre na mesma. A facção, ela pode ser colocada na nossa vida como uma coisa que minha família sempre foi. Por exemplo, eu sou de uma família de agricultor. Aí significa que a minha família, todo mundo vai ser agricultor, né? Não, não é obrigado. Eu posso muito bem estudar, me tornar um médico, me tornar um advogado, me tornar um professor, me tornar um biólogo, qualquer coisa que eu queira, né? Então, a gente é um pouco de divergente nesse caso. Segunda questão. Após avaliar o significado da palavra divergente, você considera uma pessoa assim? Justifique sua resposta. Essa daqui é bem pessoal, né, pessoal? Isso aqui é para quem se acha diferente. Se você se avaliar uma pessoa divergente, uma pessoa diferente, você vai justificar. Se não, você também vai justificar. Se você é uma pessoa que sempre faz tudo que a sociedade acha que você deve fazer, né? Se você não gosta de ser diferente, se você sempre quer ser igualzinho a todo mundo, também você vai justificar. A 3. Trazendo para o contexto atual, o que as facções do filme poderiam representar em nossas vidas? Poderiam ser os desafios que a gente enfrenta, né, gente?
poderiam ser os diferentes papéis que a gente pode ter na sociedade e muitas outras coisas que eu tenho certeza que vocês colocaram. E a 4, que é do Enem, né? Os papéis sociais, representa os papéis sociais aí. Um volume imenso de pesquisas tem sido produzido para tentar avaliar os efeitos dos programas de televisão. A maioria desses estudos diz respeito às crianças, o que é bastante compreensível pela quantidade de tempo que elas passam em frente ao aparelho e pelas possíveis implicações desse comportamento para a socialização. Dois dos tópicos mais pesquisados são o impacto da televisão no âmbito do crime e da violência e a natureza das notícias exibidas na televisão. Vamos para a questão. O texto indica que existe uma significativa produção científica sobre os impactos socioculturais da televisão na vida do ser humano. E as crianças, em particular, são as mais vulneráveis a essas influências. Por quê? Por que vocês acham que as crianças são mais vulneráveis? Então, o nosso gabarito aí é a letra C. Elas interiorizam os padrões de comportamento e os papéis sociais com menor visão crítica, né? Por exemplo, quando uma criança que é negra, ela vê na televisão sempre bonecas brancas de olhos claros, né? Tem até muitos vídeos que falam sobre isso. Ela poderá se sentir, né, diferente, olhar para a sua cor e ver que não tem nenhum brinquedo com a sua aparência, e aí isso aí ela pode crescer, né, com um trauma, se sentir discriminada, e ela vai achar que só quem é bonito é quem é branco dos olhos claros, né? Por quê? Porque ela não tem uma visão crítica, então ela vai interiorizar aquilo do padrão que a sociedade impôs, de que só quem é bonito é quem é branco dos olhos claros, né? Então, as crianças, elas sofrem com isso, elas até existem estudos que dizem que a gente não deve deixar as crianças muito tempo na televisão, né? Porque isso pode interferir muito nos padrões de comportamento delas. Uma criança, ela pode se tornar violenta, vendo violência na televisão. Ela pode, enfim, são inúmeras coisas que uma criança pode adquirir, pode ser influenciada por conta da televisão. Eu espero que tenha ficado bem claro, né, a resolução da atividade. Espero que vocês tenham gostado do plano, porque a gente pensou assim em colocar esse filme para vocês ficarem um pouco mais, estudarem de uma forma mais dinâmica, né? E aí eu espero que vocês tenham gostado e tenham assistido o filme, né? E é isso. Obrigada pela atenção. O próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre o próximo conteúdo que nós iremos estudar.